Um navio pode navegar durante horas, convencido de que está no rumo correto e estar avançando, com absoluta disciplina, em direção a um lugar errado. Não é exagero. Não é uma possibilidade remota. Isso já aconteceu muitas vezes e continua sendo tecnicamente possível hoje. A cena é real e cotidiana. Um navio mercante avança em mar aberto. Na ponte de comando, a agulha da bússola está estável. Não vibra, não hesita. Marca um rumo limpo e coerente. O oficial anota. O leme mantém esse ângulo. Tudo parece normal. Não há alarmes. Não há erros visíveis. Ainda assim, o navio não vai para onde acredita. O problema não é a bússola. O problema não é o capitão. O problema é o próprio navio. Visto de fora, isso custa a ser aceito porque tendemos a pensar nos navios como plataformas passivas que simplesmente flutuam e se movem. Mas um navio moderno não é neutro. É uma estrutura gigantesca de aço submetida a forças físicas constantes. E uma dessas forças é invisível: o campo magnético. Antes de continuar, aqui vai um desafio para quem está assistindo a este vídeo. Ao longo do vídeo, vamos mencionar um dado muito específico relacionado a um componente indispensável para que os sistemas magnéticos do navio não mintam e que quase ninguém percebe a olho nu. No final, faremos uma pergunta sobre esse detalhe. Vamos ver quem consegue identificá-lo. Durante séculos, isso não foi um problema. Os navios eram de madeira. O casco não interagia com o magnetismo terrestre. A bússola funcionava de forma limpa. Se a agulha apontava para o norte, o navio ia para o norte. A relação era direta e confiável. Tudo mudou quando o ferro e depois o aço entraram na construção naval. Um casco de aço não é apenas metal inerte. É uma massa enorme capaz de se magnetizar. E não se magnetiza de uma única forma. Ele se magnetiza enquanto é construído. Se magnetiza enquanto navega. Se magnetiza enquanto gira. O navio começa a gerar o seu próprio campo magnético. Esse campo não é irrelevante. Ele é intenso o suficiente para influenciar uma agulha projetada justamente para reagir a campos magnéticos. Aí surge o conflito. A bússola tenta se alinhar com o campo da Terra. O navio gera um campo local que a empurra em outra direção. A agulha obedece aos dois. O resultado é uma mentira silenciosa. A agulha continua apontando com firmeza. Não dá sinais de que algo está errado, mas já não aponta para o norte real. Aponta para uma mistura entre o norte terrestre e um norte falso criado pelo casco. Em mar aberto, um erro de 2 graus mantido por horas pode desviar um navio dezenas de quilômetros. 5 graus podem significar nunca encontrar o porto esperado. 10 graus é navegar para outro destino. E tudo isso pode acontecer sem que ninguém a bordo suspeite de nada. Esse fenômeno não foi descoberto em laboratórios. Foi descoberto à base de erros, à base de navios que erravam o destino, à base de rotas que não batiam, à base de naufrágios sem explicação clara. Durante o século XIX, começaram a se acumular relatos inquietantes. Navios recém-construídos que apresentavam grandes desvios na bússola. Tripulações experientes que juravam ter seguido o rumo com precisão absoluta. Mapas revisados repetidas vezes sem encontrar falhas. A navegação havia se tornado traiçoeira por uma razão que ninguém enxergava. Em alguns casos documentados, os erros ultrapassavam 15 graus. Em outros, chegavam a 30. 30 graus não é um pequeno desvio. É avançar em uma direção completamente diferente. É acreditar que se contorna uma costa segura, enquanto se aproxima de um banco de areia. É pensar que se segue uma rota aberta enquanto se caminha em direção a gelo ou recifes. O mais inquietante é que o fenômeno não era constante. O mesmo navio podia se comportar bem em um rumo e mentir descaradamente em outro. Podia parecer confiável rumo ao norte e perigoso rumo ao nordeste. Isso tornava o problema ainda mais difícil de detectar. Não era uma bússola defeituosa, era um ambiente que mudava. Em situações de guerra, o risco se multiplicava. Um rumo incorreto podia expor um navio a minas, podia quebrar uma formação, podia arruinar uma manobra inteira. Existem registros de navios militares que navegaram durante horas convencidos de estar em posição segura enquanto se desviavam perigosamente da rota prevista. E tudo isso ocorria sob uma falsa sensação de controle. Aqui surge uma ideia-chave. A navegação não falha quando os instrumentos deixam de funcionar.
Ela falha quando funcionam mal sem avisar. Uma bússola travada é um problema visível. Uma bússola enganada é um problema mortal. Durante anos tentaram-se soluções intuitivas. Afastar a bússola do casco. Protegê-la. Melhorar sua sensibilidade. Nada resolvia o problema de fundo, porque o problema não estava no instrumento. Estava no próprio navio. O casco não apenas interferia. O casco enganava. Durante décadas, muitos marinheiros pensaram que o fenômeno era imprevisível, que era uma maldição associada a certos navios, que não havia forma confiável de eliminá-lo completamente. Aceitavam-se margens de erro perigosas porque parecia não haver alternativa. Até que alguém entendeu algo fundamental. Não era possível eliminar o magnetismo do navio, mas era possível usá-lo contra ele mesmo. A solução não veio da eletrônica nem de novos sensores. Veio de aceitar a física do problema e equilibrá-la. De introduzir um elemento que reagisse ao magnetismo do casco exatamente onde ele causava dano. Esse elemento ainda está lá hoje, visível, silencioso, ignorado pela maioria. Duas esferas metálicas colocadas em ambos os lados da bússola. Parecem simples, parecem antigas, parecem decorativas, mas sem elas, um navio pode acreditar que avança com segurança, enquanto se perde no oceano sem perceber. E esse é apenas o começo da história. Para entender por que essas duas esferas existem, é preciso aceitar algo que não é intuitivo. Um navio de aço tem memória. Não memória consciente, memória magnética. Quando um navio começa a ser construído, ainda não navega, não se move, não cumpre nenhuma função, mas já está interagindo com uma força que nunca se apaga. O campo magnético da Terra. Esse campo atravessa cada chapa de aço, cada reforço, cada caverna, cada viga longitudinal. O aço, por sua própria natureza, responde a esse campo. Durante a construção, o metal é cortado, golpeado, curvado, soldado. Cada um desses processos altera a estrutura interna do material. Em nível microscópico, os domínios magnéticos do aço se reorientam. Alinham-se parcialmente com o campo terrestre na posição exata em que o navio se encontra durante a construção. O casco começa a lembrar para onde estava apontando quando nasceu. Essa memória não desaparece quando o navio entra na água. Ela permanece, às vezes por décadas, em muitos casos, por toda a vida útil do navio. Esse fenômeno é chamado de magnetismo permanente ou magnetismo duro. É estável, é persistente e não depende do rumo atual do navio. Isso significa que o casco se comporta como um ímã gigante. Não um ímã limpo e uniforme, mas um irregular, distribuído por centenas de metros de aço, com áreas mais magnetizadas que outras. Um campo invisível que envolve a bússola constantemente. Mas o problema não termina aí. Além desse magnetismo permanente, o navio sofre outro tipo de magnetização ainda mais traiçoeira. O magnetismo induzido, também chamado de magnetismo mole. Este não depende do passado do navio. Depende do seu presente. Cada vez que o navio muda de rumo, muda sua orientação em relação ao campo magnético da Terra. As linhas de campo atravessam o casco de forma diferente. O aço responde a essa mudança, realinhando seus domínios internos. O navio se magnetiza de uma forma quando aponta para o norte e de outra quando aponta para o leste. É um processo contínuo, dinâmico, invisível. O navio se reimanta parcialmente a cada giro. Isso transforma o casco em um sistema magnético ativo, não fixo, não estável. Sua influência muda com o rumo, com a latitude, com a inclinação causada pelo vento ou pelas ondas. E a bússola está bem no meio desse campo mutável. A agulha magnética não conhece história nem intenções. Não distingue se um campo vem do planeta ou do aço que a rodeia. Ela apenas responde à soma de todas as forças que atuam sobre ela. Por isso, uma bússola pode se comportar corretamente em um rumo e se desviar em outro. Por isso, pode parecer confiável rumo ao norte e mentir em rumos intermediários. Por isso, os erros não eram constantes e por tanto tempo pareceram imprevisíveis. A agulha não estava quebrada, estava obedecendo. Durante anos, esse comportamento desconcertou navegadores e cientistas. Tentaram-se soluções intuitivas, afastar a bússola do casco, colocá-la em posições elevadas, isolá-la. Nada funcionava de forma consistente.
O campo do navio era grande demais. Também foram projetadas bússolas mais sensíveis, com agulhas mais leves e sistemas de amortecimento mais precisos. O resultado foi pior. Quanto mais sensível era essa agulha, mais fielmente obedecia ao engano do casco. O erro não estava no instrumento, estava no ambiente. O avanço decisivo veio quando se aceitou uma ideia incômoda. O navio nunca deixaria de ser magnético. Não era possível apagar completamente sua memória, mas era possível compensá-la. Aqui surge uma solução contra-intuitiva. Se o navio gera um campo que desvia a agulha, a solução não é eliminar esse campo. A solução é criar outro campo que o equilibre exatamente onde importa. Não lutar contra o problema, neutralizá-lo. Para isso era necessário um material muito específico. Um metal que reagisse ao campo magnético sem conservá-lo. Um metal que se magnetizasse apenas enquanto o campo estivesse presente e perdesse essa magnetização quando o campo desaparecesse. Esse material existe. Chama-se ferro doce. O ferro doce é magneticamente mole. Não retém magnetismo permanente. Responde ao campo ao seu redor e o abandona quando esse campo muda. É exatamente o oposto do aço do casco. Ao posicionar massas de ferro doce próximas à bússola, essas massas reagem automaticamente ao campo magnético do navio. Elas se magnetizam no sentido oposto ao campo que está distorcendo a agulha. Geram um efeito de compensação. Não empurram a agulha por si mesmas. Reagem ao erro produzido pelo casco. A chave foi colocá-las de forma simétrica, em ambos os lados da bússola, no eixo transversal do navio, uma a bombordo e outra a estibordo. Assim, seu efeito pode ser ajustado com precisão. Essas massas adotaram a forma esférica por uma razão muito específica. A esfera produz um campo uniforme em todas as direções. Não introduz distorções adicionais. Responde de forma previsível. É a geometria mais estável para esse propósito. Assim nasceram as esferas de compensação. Não são decorativas. Não são redundantes. São um elemento ativo do sistema de navegação. Funcionam em silêncio. Reagem constantemente ao magnetismo do casco. Ajustam o ambiente magnético da bússola segundo a segundo, sem energia, sem sensores, sem intervenção humana. Mas há um detalhe fundamental. Cada navio é diferente. Não existem dois cascos com o mesmo magnetismo. Não existem duas histórias de construção iguais. Não existem duas rotas idênticas. Por isso, essas esferas não funcionam se forem colocadas de forma genérica. Elas precisam ser ajustadas. E esse ajuste é fino, delicado, milimétrico. Mover uma esfera a alguns poucos centímetros pode alterar vários graus no rumo indicado. Um excesso de correção é tão perigoso quanto não corrigir nada. Por isso, esse sistema não se baseia em fórmulas universais. Ele se baseia em medir, corrigir e medir novamente. Em observar como a agulha mente e ensiná-la a dizer a verdade outra vez. Nesse ponto, a navegação deixou de ser apenas experiência e tradição. Tornou-se um diálogo técnico com o próprio navio. Um diálogo com sua memória magnética. E esse diálogo não é mantido pelo capitão. Ele é mantido por uma figura pouco conhecida que entra em cena apenas quando o navio está pronto para enfrentar o mar. É aí que começa o processo mais preciso e menos visível de toda essa história. Quando um navio entra em serviço pela primeira vez, ou quando passa por uma grande reparação estrutural, acontece algo que não aparece em folhetos nem em vídeos corporativos. Não há câmeras, não há discursos, mas desse momento depende que a agulha volte a ser confiável. Entra em cena o ajustador de bússolas. Ele não é um oficial da ponte, não é um engenheiro do estaleiro, é um especialista que entende uma coisa muito específica. Como o magnetismo se comporta quando fica aprisionado dentro de centenas de metros de aço flutuando. Seu trabalho não começa tocando a bússola. Começa movendo o navio. O navio sai para o mar aberto e realiza uma manobra lenta e controlada. Uma rotação completa de 360 graus. Não é uma manobra simbólica, é uma medição sistemática. Em cada rumo registra-se o que a bússola indica e compara-se com o norte real obtido por referências externas. Cada leitura é anotada. Cada desvio se transforma em um dado. Cada erro desenha o mapa do engano. Quando o círculo se completa, o ajustador já sabe como aquele navio mente, não de forma geral, em cada direção específica.
O passo seguinte é atacar o magnetismo permanente, a memória que o casco conserva desde o estaleiro. Esse magnetismo não depende do rumo atual. É uma marca fixa que desloca a agulha sempre na mesma direção. Para compensá-lo, utilizam-se ímãs permanentes colocados dentro da bitácula, logo abaixo ou ao redor da bússola. Eles não são colocados ao acaso. São orientados com precisão, ajustados um a um. O objetivo é gerar um campo oposto que neutralize a memória magnética do casco nos rumos cardeais. Após esse primeiro ajuste, o navio gira novamente. A manobra completa se repete. Novas leituras são feitas. Os erros mudaram. Alguns desapareceram. Outros persistem. Agora resta o magnetismo induzido, o mais traiçoeiro, aquele que muda com cada rumo. É aqui que entram em jogo as esferas. As esferas de compensação não são instaladas e esquecidas. Elas se movem, aproximam-se ou se afastam da bússola. Milímetros, às vezes menos. Cada pequeno deslocamento modifica o campo magnético local de forma mensurável. O ajustador observa o que acontece nos rumos intermediários: Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. É nessas direções que o magnetismo induzido costuma provocar os maiores erros. Se a agulha se desvia para Nordeste, a esfera do lado oposto se aproxima. Se desvia para Sudoeste, a correção vem do outro lado. Não há fórmulas rápidas. Cada ajuste exige repetir a manobra. Girar, medir, comparar, mover novamente as esferas. O processo se repete quantas vezes forem necessárias até que o comportamento da agulha se torne coerente em todos os rumos. O objetivo não é a perfeição absoluta. Isso não existe na navegação real. O objetivo é reduzir o erro a uma margem aceitável. Normalmente 2 ou 3 graus no máximo. O suficiente para cruzar um oceano sem acabar dezenas de quilômetros fora da rota. Mas ainda resta um problema. Um navio não navega sempre reto e estável. Ele inclina, adorna, muda sua atitude com o vento e as ondas. Essa inclinação altera a forma como o campo magnético terrestre atravessa o casco. E essa mudança volta a afetar a agulha. Esse é o chamado erro por inclinação. Para compensá-lo, instala-se um ímã adicional colocado abaixo da bússola, alinhado verticalmente. Sua função é estabilizar a leitura quando o navio aderna. Ele não elimina o erro por completo, mas o reduz a um nível controlável. Uma vez realizados todos esses ajustes, o navio gira pela última vez. Todas as leituras são revisadas, comparadas com os registros iniciais. A diferença é clara. A agulha já não se desvia de forma errática. Responde de maneira previsível. Não porque seja mais inteligente, mas porque o ambiente foi corrigido. O resultado final é documentado em uma tabela de desvios, um registro que indica quanto erro residual existe em cada rumo. Essa tabela permanece a bordo. O capitão a consulta, o timoneiro a conhece. Ela faz parte do sistema de navegação. Mas o trabalho não termina aí. Com o tempo, o magnetismo do navio pode mudar. Grandes cargas de aço, impactos estruturais, reparos, mudanças prolongadas de latitude. Tudo isso altera o equilíbrio magnético do casco. Por isso, o ajuste precisa ser revisado periodicamente. Há navios que navegam por anos sem problemas e, de repente, começam a apresentar novos desvios. A agulha volta a mentir. Não por desgaste do instrumento, mas porque o navio mudou. Nesses casos, o ajustador volta a subir a bordo. O ritual se repete. Esse processo salvou milhares de navios de erros invisíveis. Não porque elimina o magnetismo, mas porque o compreende, porque o controla, porque aceita que o navio nunca será neutro. E aqui surge uma verdade incômoda. Em um mundo saturado de telas, sensores e sistemas automáticos, um dos procedimentos mais críticos da navegação continua sendo manual, lento e profundamente analógico. Não depende de software. Não depende de energia. Depende de observar, medir e corrigir. A bússola não precisa saber nada sobre o navio. O navio é que precisa aprender a não enganar a bússola. E quando todo esse processo termina, quando as esferas estão exatamente onde devem estar, acontece algo que não se vê, mas que muda tudo. A agulha volta a dizer a verdade. E essa verdade é a única que não pode ser desligada de fora. No mar, não existe o conceito de quase correto. Um rumo é correto ou não é. E quando não é,
O oceano não concede margem de erro. Durante o século XX e o início do XXI, a navegação se encheu de camadas de segurança. Sistemas redundantes, telas sobrepostas, sinais satelitais permanentes. Tudo parece projetado para tornar impossível se perder. No entanto, todos esses sistemas têm algo em comum. Eles dependem de algo externo ao navio. Satélites, sinais, energia, software. Quando qualquer um desses elementos falha, a informação desaparece ou deixa de ser confiável. E isso não é uma hipótese teórica. Já aconteceu em tempestades solares, em conflitos armados, em apagões elétricos totais, em interferências deliberadas, em falhas que deixam a ponte de comando às escuras, exceto pela luz de emergência. Nesses momentos, a navegação retorna à sua forma mais básica: rumo e velocidade. E o rumo, em última instância, é dado por uma agulha. É aqui que tudo o que vimos antes faz sentido. Uma bússola que funciona sem correção não é uma bússola confiável. É uma agulha honesta, presa em um ambiente que a engana. Se o navio não foi compensado corretamente, a bússola pode continuar apontando com firmeza, enquanto conduz o navio a um erro silencioso. Esse é o motivo pelo qual a compensação magnética nunca foi um detalhe secundário. É um requisito legal. É regulamentada. É documentada. É revisada periodicamente. Não por tradição, por sobrevivência. Existem casos reais que comprovam isso. Navios que, após grandes reparos estruturais, passaram a apresentar desvios inexplicáveis. O casco havia mudado. O magnetismo também. A agulha continuava funcionando, mas o rumo já não era o mesmo. Até que alguém ajustasse novamente o sistema, esses navios navegaram por semanas com um erro acumulado perigoso. Também existem cenários extremos em que os sistemas modernos deixam de ser confiáveis ao mesmo tempo. O GPS perde precisão. O radar satura. As referências eletrônicas se degradam. Nessas situações, a bússola magnética se torna a última referência contínua, desde que não esteja sendo enganada pelo próprio navio. Por isso, as duas esferas não competem com o GPS. Não o substituem. Elas o respaldam quando ele deixa de existir. Funcionam em um plano diferente. Não dependem de precisão absoluta nem de cálculos complexos. Dependem de coerência física. O navio pode ficar sem eletricidade. Pode ficar sem sinal. Pode ficar sem sistemas automáticos. Mas não pode ficar sem seu campo magnético. E enquanto esse campo existir, ele pode ser compensado. Essa é a verdadeira genialidade do sistema. Ele não tenta eliminar o problema. Ele o aceita como uma constante. O casco sempre será magnético. Sempre influenciará. Sempre interferirá. A solução não é negar isso, mas equilibrar. Por isso esse projeto sobreviveu a gerações de avanços tecnológicos. Porque resolve um problema físico com outra resposta física, sem intermediários, sem dependências externas, sem pontos únicos de falha. As duas esferas trabalham em silêncio durante toda a vida do navio. Não se desgastam, não são atualizadas, não falham de forma abrupta. Simplesmente reagem ao magnetismo do casco, mantendo o ambiente da bússola o mais honesto possível. Por fora, parecem simples. Por dentro, são críticas. E agora, vamos voltar ao detalhe que pedimos para você observar desde o início. Ao longo do vídeo, mencionamos um dado muito específico relacionado a um componente que corrige o campo magnético do próprio navio e evita que a bússola indique um rumo falso. A pergunta é: vocês se lembram de qual componente é esse? Se lembram? Deixem nos comentários e vamos ver quantos acertam. E se ainda não são inscritos, este é o momento. Esse componente não acelera o navio, não o torna mais moderno, não o deixa mais espetacular. Ele faz apenas algo muito mais importante. Evita que o navio engane a si mesmo. Em um oceano sem estradas, sem sinais e sem referências fixas, o rumo é a única verdade contínua. Todo o resto pode falhar. O vento muda, as correntes enganam, a tecnologia se apaga, a agulha não, desde que o navio tenha aprendido a não mentir para ela. E essas duas bolas metálicas são a razão pela qual, há mais de 150 anos, milhões de toneladas de aço conseguem cruzar oceanos inteiros sem se perder, acreditando que estavam no caminho certo. Porque no mar, errar sem saber é a forma mais perigosa de estar errado.